Seja muito bem-vinda ao Laboratório Elo, nosso espacinho seguro para experimentar, para testar, para descobrir formas novas de preparar o nosso corpo para aprender a dançar, a executar aqueles movimentos e aquelas coreografias que a gente tanto ama. Eu sou Nana, sou instrutora de dança, sou uma das fundadoras da Casa Elo Espaço de Dança e no vídeo de hoje a gente vai aprender a técnica infalível para a gente destravar o movimento do quadradinho, que eu sei que é uma dor de cabeça para muita gente que começa a aprender a rebolar, mas hoje eu vou te mostrar que é fácil sim de executar o movimento do quadradinho. Ele tem sim suas dificuldades, ele vai ter os seus desafios, mas a gente vai entender aqui, ó, virar a chavinha de como ir vencendo esses desafios e ir preparando o nosso corpo para que esse quadradinho se torne uma movimentação natural para a gente, uma movimentação gostosa de ser executada, tá bom? Mas antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e já deixar teu comentário aqui embaixo para o YouTube entender que esse tipo de conteúdo é relevante para você e sempre que a gente postar um vídeo novo, você receber lá a tua notificaçãozinha para não perder o conteúdo que a gente está postando aqui nesse canal. Bom, eu sei que para muita gente ainda é sim uma incógnita pensar qual que é a importância de aprender a rebolar, qual que é a importância de aprender o quadradinho, por exemplo. Mas o quadradinho, ele é uma movimentação chave para diversos estilos de dança diferentes, inclusive e principalmente para o nosso funk brasileiro, né? Para o funk carioca, que eu acho que é o local de onde a maioria de nós viu esse movimento pela primeira vez. Só que para além de ser uma movimentação chave para a gente dançar em festas, em coreografia, se divertir, se sentir dona do próprio corpo também, esse movimento ajuda a gente a desenvolver a coordenação motora. Nossa, a coordenação pega para executar quadradinho, viu? Coordenação motora, principalmente das articulações dos quadris e dos joelhos, envolvendo um pouquinho também coluna lombar. Desenvolver coordenação motora, por sua vez, ajuda a gente a ter um gerenciamento melhor das nossas estruturas musculares e articulares, o que pode ajudar a gente a lidar melhor com o nosso corpo no dia a dia, prevenir lesões, evitar sobrecargas durante o dia a dia e durante a dança também. Também é uma movimentação que ajuda a gente a aguçar um pouquinho nossa percepção para a musicalidade, porque ele é um movimento travado, é um movimento muito marcado, então a gente tende a olhar mais para o convite musical que está sendo feito na hora da gente executar esse movimento, né, no meio da nossa coreografia ou no meio do nosso improviso. Para além disso, treinar quadradinho, assim como treinar diversos outros movimentos de rebolado, melhora muito a nossa mobilidade pélvica. E a gente já está cansado de saber que o que mantém a saúde das nossas articulações é um movimento. Uma pelve travada é uma pelve que vai gerar sobrecarga nos joelhos, que vai gerar sobrecarga na coluna, consequentemente vai gerar mais dores e mais desconfortos, não só para a dança, mas para a tua vida diária, para o teu cotidiano. Então, trabalhar mobilidade pélvica, principalmente para mulheres, é muito importante para a gente garantir que a nossa saúde corporal vai estar alinhada, nosso corpo vai estar confortável e a gente vai ter muito repertório de movimento para que a gente possa se movimentar em diversas posições, em diversos contextos, com diversas propostas, em diversos ritmos, mais uma vez, não só na dança, mas no dia a dia também. Movimento é saúde e a movimentação de hoje vai trazer essa saúde, ritmo e autoconfiança que a gente quer para dançar, tá bom? Então eu quero começar dizendo já o porquê que essa movimentação provavelmente ainda não saiu no teu corpo. O quadradinho, ele é um produto final, tá? Ele é o movimento, ele é a figura, ele é o destino que a gente quer alcançar. Mas para a gente chegar nesse destino, existe uma série de pré-requisitos que precisam ser conquistadas antes. E esses pré-requisitos incluem tanto a preparação corporal, e aí vocês vão fazer essa preparação comigo hoje para ver a diferença que dá no teu corpo, tá? Um corpo tá frio, um corpo tá quente, mas também incluem alguns movimentos que precisam ser aprendidos antes da gente chegar no quadradinho, tá? Então, hoje a gente vai trilhar esse caminho passo a passo para entender como que a gente constrói esse quadradinho devagar, para dar tempo do nosso corpo entender, né, o caminho até chegar lá. E eu tenho certeza que até o final dessa aula vai girar essa chavezinha assim na sua cabeça para você compreender o porquê que esse negócio ainda não tinha rolado, porquê que a coordenação ainda não tinha pegado, porquê que teu bumbum ainda estava tão rígido para fazer esse movimento. A gente vai entender tudo no vídeo de hoje. Mas antes da gente passar para a prática propriamente dita, eu quero te convidar a fazer um vídeo seu, agora, neste exato momento, tentando executar a movimentação do quadradinho. Para quem já conhece o quadradinho, pode fazer também, tá? Eu te garanto que o teu quadradinho vai estar melhor no final dessa aula.
E para eu também participar dessa trend com vocês, vou fazer um vídeo meu também executando o quadradinho agora no início. Vamos fazer todo o processo de preparação corporal, de progressão dos educativos até chegar no quadradinho. E aí, depois que a gente chegar no quadradinho, a gente grava um vídeo final para ver a diferença que dá, tá? Independentemente se você já faz o quadradinho ou se ainda não faz o quadradinho, eu quero esse vídeo para todas. Vamos embora. Então, já tô aqui para garantir meu vídeo. Não me importa se você vai querer fazer o quadradinho em pé ou se vai querer fazer o quadradinho em nível médio, tá bom? O importante é garantir o seu vídeo para você. Então, eu vou gravar aqui de lado, ó, minha movimentação do quadradinho, só para ter o registro, e vou gravar também de costas, só para ter o registro aqui da minha movimentação do quadradinho. Optei por fazer em pé, mas você pode fazer em nível médio também, se sentir mais à vontade. Bom, para a nossa prática de hoje, afinal de contas, é um laboratório, então vai ser prática. Eu quero que você pegue tua garrafinha d'água, é claro, um cabo de vassoura ou rolinho de liberação miofacial ou uma bolinha de tênis, tá? O que você tiver em casa, você vai pegar, porque a gente vai dar uma liberada nessa musculatura antes de começar a treinar. E é claro, quero que você coloque uma roupa confortável e um short que preferencialmente, ó, não prenda a tua perna nem o teu bumbum, tá? Que deixe a tua carne, ó, bem soltinha, tá ok? Se for esse short de malha de academia que for fechado a vácuo, prender tudo, ele vai dificultar a tua vida. Então opta por um tecido mais levinho, pode ser um shortinho de pijama, pode ser um shortinho saia, que a saia ajuda a dar uma movimentação maior também, mas coloca uma roupa confortável e soltinha no corpo. Show de bola? Então, para começar, eu já peguei aqui o cabo de vassoura, bem gente como a gente, tenho certeza que todo mundo tem um cabo de vassoura em casa, e a gente vai fazer uma liberação miofacial nesse corpo para ver como que ele pode ficar depois que a gente dá uma soltada, tá? Então, como que a gente vai fazer essa liberação miofacial? Para quem tá com um rolinho de massagem ou com a bolinha de tênis é mais tranquilo, tá? A gente vai colocar o equipamento no chão e vai deitar com a lateral do quadril por cima dele. Vou passar o apoio do meu corpo para os pés e para as mãos e aí eu vou rolar por cima do equipamento até a região por cima do joelho, tá? Pegando a lateral acima do joelho até a minha lateral de quadril de volta, fazendo pressão para baixo. Então, eu vou usar a força da gravidade a meu favor e vou jogar o meu corpo sobre o equipamento para sentir ele entrando bem na musculatura, abrindo a minha face ao máximo que puder, tá? Então, eu vou fazer isso com a lateral de uma perna, vou fazer isso com a lateral da outra perna e quando eu finalizar as duas laterais, lembrando de fazer sempre o comprimento, ó, da base do meu quadril, da minha bacia, até a parte acima do joelho, eu vou fazer também glúteos. E aí, para fazer glúteos, eu apoio aqui, ó, a base da minha coluna, meu sacro vai ser apoiado sobre o equipamento. Eu vou tirar o bumbum do chão e aí eu vou rolar o bumbum por cima dele e preferencialmente minha posterior de perna também, tá? Então, eu vou rolar aqui da base da coluna, pode pegar um pouco de coluna lombar até a minha posterior de perna. Se eu estiver com um rolinho de massagem ou com a bolinha de tênis, tá? A bolinha de tênis você vai precisar rolar com mais detalhe, porque ela é um aparelhinho muito pontual, então você vai precisar ter certeza que ela tá passando por todo o prolongamento da tua coluna e da tua musculatura das pernas, tá? Pra quem tá com o cabo de vassoura, que é meu caso, não dá pra gente fazer isso, porque o cabo de vassoura, ele trava no chão, ele não rola com o peso do nosso corpo. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou virar o meu corpo com a lateral e ao invés de eu rolar por cima do cabo, o cabo vai rolar por cima de mim. Então, eu vou fazer força para baixo, também usando a força da gravidade a meu favor, mas eu vou fazer força para baixo, rolando o cabo por cima da minha perna. E aí mesmo prolongamento muscular, tá bom? Vou pegar aqui, ó, da base do meu quadril e vou descendo, passando pela coxa, tranquilo? Pode começar com a lateral externa, só para você não esquecer de onde começou. Então, apoiou aqui no quadril e foi descendo pela coxa. Vai incomodar, tá? Vai doer um pouco, liberação miofacial é assim mesmo. O nosso objetivo é soltar tudo, então coloca essa pressãozinha, porque depois você vai me agradecer. Tá sofrendo agora, mas depois você vai me agradecer. E vai rolando. E aí, aos poucos, você vai pensando em mudar a angulação também, tá? Vou começar a colocar o cabo de vassoura um pouco aqui mais para trás e vou rolando ele para baixo também. Vai rolando para baixo. Coloca um pouco mais para trás para engajar glúteo. Vai rolando para baixo. E mais uma vez, coloca lá para trás. Vai rolando para baixo.
Se tiver sentindo dor nessa posição, olha se teu joelho não tá muito hiperestendido, tá bom? Se ele tiver, dá uma flexionadinha para o joelho poder encostar no chão, que aí a dor no joelho, o desconforto vai passar. Vai rolando para baixo. E vai fazer a mesma coisa agora com a região interna da coxa. Então, apoia lá na parte de cima e vai descendo, rolando para baixo até a lateral do joelho. Apoia lá na parte interna e vai descendo. Tenta deixar a musculatura toda relaxada. Mais uma vez, apoia lá em cima e vai descendo. E aí eu já vou aproveitar que eu tô na lateral da minha perna e vou começar a dar uma leve liberada aqui na lateral dos joelhos também, tá bom? Essa é uma região que tende a ficar muito dolorida, então pode fazer com um pouco menos de pressão, mas também não é só para ficar alisando, não. Faz a movimentação direita para deixar esse joelho bem liberadinho. Quanto mais relaxada, quanto mais solta tiver a musculatura que segura o teu joelho, mais espaço articular o teu joelho vai ter para se movimentar e menos dor você vai sentir depois. Parece um paradoxo, né? A gente sofre agora para não sofrer depois. Mas essa pelo menos é uma dorzinha legal, né? Não é aquela dor articular que parece que o joelho tá quebrando no meio. É uma dor de liberação, é a dor da liberdade. E troca o lado. Faz na parte externa do joelho também, na lateral externa do joelho. Vai passando. Para dar uma liberada. E vai passando. Para dar uma liberada. Também é possível liberar a panturrilha, tá bom? É uma região que também tende a ficar mais dolorida. E quanto mais a gente liberar o nosso corpo, melhor vai ser para a nossa prática. Então, dá para dar uma liberada na panturrilha também. Da mesma forma que eu fiz na perna, vou de cima até embaixo e pensar em passar nas duas laterais, tá? Na lateral interna e na lateral externa da panturrilha, sempre pensando em fazer essa força para baixo. E aí você vai medindo a força de acordo com o teu limiar de dor, tá? Precisa sentir o desconforto, porque a face precisa ser aberta, precisa ser espreguiçada, porém, eu não quero que você chore. Então, começa com a pressão que você aguenta. Se sentir que dá para colocar mais pressão, coloca mais pressão e vai gradativamente aumentando aí essa pressão de acordo com a tua dor, de acordo com os teus limites. Finalizei uma perna, vou fazer a outra agora, a mesma coisa. Viro a lateral externa para fora. Começo lá de cima e vou descendo até a parte de cima do joelho. E faço mais uma vez. Chego lá em cima e vai descendo. E aí, gente, muito importante. Se você tá com mais tempo, né? Nesse momento eu consigo tirar 1 horinha, consigo tirar 2 horinhas livres. Faz essa liberação com mais atenção, tá? Faz com mais cuidado. Se tiver uma parte que você tá sentindo que tá doendo mais, se debruça mais sobre essa parte. Então, por exemplo, tô sentindo um pouco mais de dor aqui nessa região, engajando o glúteo nessa descida. Então, vou ficar um tempo maior aqui, ó, liberando, subindo e descendo somente sobre essa parte. Senti um ponto aqui, tô sentindo meu quadril preso, vou ficar, né, dedicar um tempo somente liberando essa parte. Se você tá com tempo, é muito importante que você faça isso, porque quanto mais você liberar o seu corpo, mais preparado ele vai ficar para atividade física, mas não só isso, mais preparado ele vai ficar para o teu cotidiano, para o teu dia a dia mesmo. Musculatura tensa é musculatura que não só provoca dor, né, por estar tensa, mas que também acaba sobrecarregando a articulação. Então, você tem a dor da tensão da musculatura e você vai ter posteriormente a dor de uma articulação sobrecarregada também. Então, quanto mais vocês conseguirem fazer essa liberaçãozinha em casa, dentro do teu limite, dentro das suas possibilidades de tempo, melhor para o seu corpo. E vai fazer a mesma coisa na região interna da coxa. Vai descendo. E vai descendo. Mais uma vez. E aí agora vou colocar joelho. Desce pela lateral do joelho. Joelho também, como é uma região que a gente tende a sentir mais dor, você pode se debruçar mais sobre ela e ficar só aqui, ó, soltando. Lembrando sempre de fazer uma pressão progressiva. Então, eu começo com um nível de pressão que eu acho confortável para o meu corpo, e aí, à medida que eu vou me sentindo à vontade, eu vou aumentando essa pressão, tá bom? Não precisa começar espancando seu joelho, não, pelo amor de Deus. E foi pro outro lado. Vai liberando a lateral externa do joelho. Deixa essa musculatura bem relaxada, tá? E para finalizar,
panturrilha. Então, começa a rolar lá sobre a panturrilha. Lembra de fazer pressão, tá? Eu sei que a panturrilha dói. Mas se a gente só ficar alisando, não vai adiantar de nada também. E faz do outro lado. Mais uma vez. E mais uma vez. Ok. Bate essas perninhas no chão para dar uma relaxada. Para liberar glúteos, como é que a gente faz? Quando eu tô com um rolinho de massagem ou com a bolinha de tênis, é mais tranquilo liberar glúteo, tá? Como eu mostrei pra você. Coloca o equipamento no chão e rola por cima dele. Com o cabo de vassoura não dá pra rolar por cima dele, porque ele não vai facilitar a nossa vida. Então, o que a gente faz é segurar ele atrás do nosso corpo, na base da nossa coluna lombar. A gente vai fazer uma pressão com as mãos para frente, mas eu quero que você sustente esse abdômen, eu não quero que você se quebre, tá bom? Então, mantenha a coluna integrada, mantenha a coluna no eixo central dela, sem quebrar a lombar lá para frente, e a tua mão vai fazer força lá para frente, rolando esse cabo de vassoura, ó, lá para baixo, até descer pelo glúteo e chegar lá na parte superior da tua posterior de coxa. E aí vai subindo e vai fazendo em angulações diferentes, tá? Faz mais pela lateral, desce pro glúteo, até chegar na posterior. E na outra lateral. Desce pro glúteo. Até chegar na posterior. Nana, eu senti que essa liberação ela não foi tão forte quanto a liberação na perna. Não vai ser. Porque a gente não tem como utilizar o peso da gravidade a nosso favor nessa posição aqui. Então a gente precisa utilizar a força do braço. Vai ser uma liberação mais sutil, mas ainda assim é uma liberação importante para quem não tem outra forma de se liberar, tranquilo? Se você tem um rolinho de massagem, uma bolinha de tênis, melhor. Usa o peso da gravidade a teu favor. Mas se você só tem o cabo de vassoura, a gente faz o que é possível e tá tudo bem, tá? É melhor fazer essa liberaçãozinha mais suave do que fazer nenhuma liberação. Liberação feita, é hora da mobilidade. Para a mobilidade, a gente vai ficar em pezinha mesmo, tá bom? Então eu vou abrir minha perna mais ou menos na largura dos ombros, joelhos e pés apontados numa leve diagonal para fora, e eu vou pensar em jogar minha pelve, ó, lá para frente e lá para trás o máximo que eu conseguir. Jogo à frente, atrás, à frente, atrás, à frente, atrás, à frente, atrás. Preferencialmente sem ficar movendo a coluna inteira, tá? Eu quero só quadril. E foi 1, e 1, 2, e 2, 3, e 3, 4, e 4, 5, e 5, prende, e 6, joga pra frente, e 7, segura, e 8, à frente, e 9, à frente, empina, 10, e circula, bem exagerado, 1, e foi, 2, exagera, e 3, e foi, 4, tenta deixar a coluna estabilizada, tá? Tenta não se quebrar toda. Foi 6, e foi 7, e foi 8, e foi 9, e foi 10. Mesmo rebolado agora, só que pro outro lado. Rebola 1, e foi 2, e foi 3, e foi 4, e foi 5. Quero cintura escapular estabilizada, tá? E foi 7, e foi 8, e foi 9, e foi 10. Show de bola. Agora eu vou fazer a articulação da perna. Vou jogar no meu peito e vou jogar na minha costela, tá? Foi 1 e 1. 2 e 2. Musculatura toda ativa, até a ponta do pé. E 4 e 4. 5 e 5. Segura o abdômen para não cair. E 6, 7 e 7. 8 e 8. 9 e 9. 10 e 10. A outra foi 1 e 1. 2 e 2. 3 e 3. 4 e 4. 5 e 5. 6 e 6. 7 e 7. 8 e 8. 9 e 9. 10 e 10. E dá só aquela soltadinha na perna. Dá a soltadinha na perna. E agora a gente vai fazer um alongamento dinâmico, tá?
Vamos alongar, mas vamos alongar em movimento para não deixar o corpo esfriar. Então, eu vou pensar em jogar o meu quadrilzão lá para uma lateral, enquanto projeto o meu corpo para cima e para a outra lateral. Não quero que você se descatembe para o lado, não, tá? Então, a gente vai pensar em crescer a coluna em sentidos opostos. E estende o corpo lá para a lateral, bracinho querendo alcançar lá o céu e o quadril querendo alcançar lá o chão. Cria essa posição. Segura. 5, 4, 3, 2, 1 para o outro lado. E foi 5, 4, 3, 2, 1. E voltou. E foi 5, 4, 3, 2, 1. E voltou. E foi 5, 4, 3, 2, 1. Mais uma vez. E foi 5, 4, 3, 2, 1. E vai a última em 5, 4, 3, 2, 1. Agora eu vou pensar em fazer um alongamento, mantendo uma perna estendida, enquanto a outra vai flexionar na amplitude máxima, tá? Eu quero causar esse desvio lateral da minha pelve. Então, mantenha o joelho esticado, enquanto o outro dobra o máximo que puder, tranquilo? E a gente vai dobrar. 1, e foi 1. Exagera. E 2, e foi 2. E 3, e foi 3. E 4, e foi 4. E 5, e foi 5. E 6, e foi 6. E 7, e foi 7. E 8, e foi 8. E 9, e foi 9. Finaliza e foi 10. Show de bola? Mais uma vez, chacoalha a perna, solta a musculatura. Vou fazer 2 conchinhas com as mãos e bater na minha perna, bater no meu glúteo para deixar a musculatura bem soltinha, tranquilo? Bota uma mão de cada lado e vai soltando as carninhas até elas balançarem. Quanto mais relaxado tiver esse músculo da perna, mais movimento o nosso quadradinho vai ter, tá? Músculo contraído não balança. Então a gente vai precisar deixar essa musculatura bem soltinha, bem relaxada para conseguir fazer o movimento. Bom, preparação corporal de hoje já está no ponto. Vamos passar para a técnica do movimento. O quadradinho é uma movimentação complexa. Isso significa que ela é difícil? Não. Significa que ela une 2 dinâmicas diferentes de movimento. Por isso que é desafiador coordenar essas 2 dinâmicas juntas. Complexo porque une 2 movimentações diferentes, tá bom? Porém, é algo que quando a gente destrava, se torna um movimento muito gostoso e muito tranquilo de fazer. Então, eu quero que você tire da sua cabeça que é uma movimentação difícil, porque não é. O teu corpo só não está acostumado a fazer ela ainda. Quais são essas 2 dinâmicas diferentes? A primeira é o alongamento dinâmico que a gente estava fazendo. A dinâmica de manter um joelho lá embaixo, enquanto o outro está lá em cima. Para pegar a dinâmica correta de execução desse desnível lateral de bacia que a gente vai precisar para o quadradinho, nós vamos pensar em marcar joelho abaixo, joelho abaixo. O primeiro joelho volta para cima, lembrando da amplitude máxima, lembra? E o segundo joelho volta para cima. Primeiro joelho desce. Enquanto o meu primeiro joelho estiver lá embaixo, o outro vai ficar lá em cima. Quando o segundo descer, o primeiro fica imóvel, tá? É o segundo que desce para nivelar com ele. O primeiro agora vai subir, enquanto o segundo fica imóvel, subir completamente. E agora o segundo sobe de novo para nivelar. Então eu mexo um joelho de cada vez. Tá pensando em desce, nivela. Sobe, nivela. Desce, nivela. Sobe, nivela. Vamos fazer só isso? Bora lá. 7, 8 e desce, nivela. Sobe, nivela. Desce, nivela. Sobe, nivela. Desce, nivela. Sobe, nivela. Desce, nivela. Sobe. Parou. Show de bola?
Essa é a primeira dinâmica de movimento que a gente precisa conseguir fazer. Associado a isso, eu vou fazer uma dinâmica de desencaixe do meu bumbum e retorno dele à postura neutra. Não precisa pensar em jogar a pelve lá para frente, não, como se estivesse fazendo uma sarrada. Só joga o bumbum para trás, volta o bumbum para o lugar. Joga o bumbum para trás, volta o bumbum para o lugar. Mas onde é que eu vou encaixar essa dinâmica? Na segunda movimentação do joelho. Então, eu desço. Quando eu for nivelar o segundo joelho com o primeiro, eu bato o bumbum para baixo. Eu subo o primeiro joelho e quando eu for nivelar o segundo joelho com o primeiro, eu jogo o bumbum para cima. Vamos ver como é que vai ficar? Vou amarrar a blusa aqui para vocês conseguirem enxergar melhor, tá? Então, flexionei o primeiro joelho, o segundo continua lá em cima, tá? Quando o segundo joelho for descer, ele vai descer jogando meu bumbum para baixo. Então, eu desço jogando meu bumbum para baixo. Vou subir o primeiro joelho agora, deixando o segundo lá embaixo. Quando o segundo joelho for nivelar, agora eu vou pensar em jogar o bumbum para cima. E para cima. Desceu, bateu. Subiu, jogou. Desceu, bateu. Subiu, jogou. Desceu, bateu. Subiu, jogou. Vamos fazer para o outro lado, para a gente não ficar troncha. Vou começar com a esquerda agora, ó. Desci, bati, subi, joguei. Desci, bati, subi, joguei. Desci, bati, subi e joguei. Show de bola! Essa é a dinâmica do nosso quadradinho. A união do desvio lateral da pelve com o desencaixe e o retorno da bacia à postura neutra. São duas dinâmicas diferentes que envolvem tanto movimentação de joelho quanto movimentação pélvica, por isso ele é um desafio da coordenação. Vamos tentar fazer ele um pouco mais fluido para ver como é que vai ficar? Vou continuar fazendo em pé, depois a gente faz em nível médio, tá? Preparou? 7, 8 e desce, bate, sobe, joga, desce, bate, sobe, joga, desce, bate, sobe, joga, desce, bate, sobe, joga, inverte, desce, bate, sobe, joga, desce, bate, sobe, joga, desce, bate, sobe, joga, desce, bate, sobe, inverte, desce, bate, sobe, joga, desce, bate, sobe, joga, desce, bate, sobe, joga, desce, bate, inverte de novo e desce, bate, sobe, joga, desce, bate, sobe, joga, desce, bate, sobe, joga, desce, bate e parou. Show de bola! Nana, tenho muita dificuldade com dissociação corporal. Qual é o meu problema? Provavelmente o teu problema é falta de ativação de transverso abdominal. Quando a gente deixa a musculatura abdominal exageradamente frouxa, então, ó, joguei minhas vísceras todas lá pra frente para empinar o bumbum, eu fico completamente jogada, meu eixo de cima fica completamente jogado em cima do meu quadril. E aí, sempre que eu vou fazer algum movimento embaixo, a minha parte de cima começa a ser influenciada também. Como é que a gente evita que isso aconteça? Ativando o transverso do abdômen. Dentre as várias formas que a gente tem de ativar o transverso do abdômen, a que eu acho mais fácil de ser destravada na hora da dança é pensar em prender o teu xixi com o máximo de força possível até sentir uma contração aqui no baixo ventre, logo abaixo da linha do umbigo. Eu não quero que você murche o abdômen todo, porque eu não quero que você fique tensa. Eu quero que você trave só, ó, o baixo ventre, tá? Olha a diferença de prender o abdômen inteiro para prender só o baixo ventre. Então, puxa o xixi o máximo que der até sentir teu baixo ventre contraidinho. Eu quero que a gente pense em manter essa contração do baixo ventre enquanto faz o movimento do quadradinho. A nossa percepção sobre cintura pélvica e cintura escapular fica muito mais aguçada quando o nosso transverso está ativo, tá? Então é isso que a gente vai buscar fazer hoje. Bora lá. Preparou? Ativa a chavezinha abaixo do umbigo,
7, 8 e desce, bate, sobe, joga, desce, bate, sobe, joga, desce, bate, contrai barriga, desce, bate, inverteu, foi, desce, bate, sobe, joga, desce, bate, sobe, joga, desce, bate, sobe, joga, desce, bate, inverteu, acelera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 e parou. Podemos tentar fazer esse movimento agora em nível médio, que é o que é mais comum dentro do nosso funk. Vou abrir as pernas mais ou menos na largura dos ombros, joelhos e pés ligeiramente na lateral para fora. Empino o bumbum até o tronco descer como consequência e vou pensar em deixar essa barriga a 90 graus da minha perna. Eu não quero que vocês deitem em cima da perna, tá? Quero que vocês pensem em deixar o tronco para cima, como se fosse um ângulo de 90 graus mesmo, cabeça reta, segurando a coroa da princesa. Então, tronco para cima, bumbum empinado, vou flexionar, bater, estender e jogar. E e bate. E estende e joga, e desce e bate, e estende, inverte o lado, desce e bate, estende e joga, e desce e bate, estende, acelera, e desce, bate, estende, joga, desce, bate, estende, joga, desce, bate, estende, joga, vou trocar por lado e desce, bate, estende, joga, desce, bate, estende, joga, desce, bate, estende, joga, desce, bate, inverteu, desce, bate, inverteu, desce, bate, inverteu, desce, bate, inverteu, desce, bate, inverteu. É bom porque dá para brincar de várias formas diferentes com o movimento, fazendo ele tanto em pé, andando, agachando, quanto invertendo entre um lado e outro, para brincar com esse controle de bacia. Mas é claro, essas progressões a gente vai desenvolvendo à medida em que a movimentação inicial vai ficando confortável. E antes de a gente finalizar, deixa eu só te falar o que não fazer nessa movimentação. Não pense em engajar a coluna inteira. Então, quando eu for pensar em descer o meu bumbum, eu não posso achar que eu desço o meu bumbum subindo a minha coluna nessa posiçãozinha do cachorro constipado. Eu desço o meu bumbum para baixo, flexionando o meu joelho. Minha coluna permanece alongada para cima, tá? Quanto mais a gente ficar fazendo esse esforço na coluna, hiperestendendo ela na jogada e curvando ela na descida, mais impacto eu vou jogar para minha coluna, significa que meu transverso não está ativo e que eu certamente, não é nem provavelmente, eu certamente vou sentir dor na coluna depois, porque ela está sim sendo sobrecarregada, tá? Então, coluna retilínea, transverso abdominado e a movimentação ela vai ser só de joelhos e pelve. Tranquilo? Agora que a gente já treinou, já viu o que não fazer, já preparou o corpo, né, para conseguir tudo isso, vamos fazer a nossa gravação final do vídeo depois da aula. Então, eu fiz uma gravação inicial do vídeo para ver como estava o meu quadradinho. E agora eu vou fazer uma gravação final. Como a minha gravação foi em pé, eu vou fazer em pé de novo, tá? Então, indo de ladinho. Desce, bate, estende, joga, desce, bate, estende, joga, desce, bate, estende, joga, desce, bate, estende, joga e de costas. Desce, bate, estende, joga, desce, bate, estende, joga, desce, bate, estende, joga, desce, bate, estende, joga. Tenha certeza de ter as suas duas gravações, uma antes e uma depois do treino, para ver a diferença que preparar bem o teu corpo antes de executar uma movimentação faz na tua prática de dança. E agora eu quero saber como é que foi esse laboratório para você. Se você já sabia fazer o quadradinho antes ou se nunca tinha conseguido aprender e agora pegou a dica que precisava para destravar esse movimento. Como foi esse treino para você? Se foi um treino gostoso, se foi muito cansativo, se eu facilitei ou se dificultei tua vida, quero saber tua opinião aí embaixo, independente de qual seja, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o teu like, deixar teu comentário, se inscrever no nosso canal e acompanhar as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui nos canais da casinha, tá? Um beijão e até o próximo vídeo.